A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A primeira observação que podemos fazer neste texto é que a fé é uma definição, ou tem uma definição. A fé não é algo que anda por aí a voar, uma força qualquer, uma coisa indefinida, não. Algumas pessoas que ainda não conhecem a fé em Cristo Jesus falam muitas vezes como se essa questão de se acreditar em algo, dizem que admiram os cristãos, até mesmo os religiosos, porque possuem esse foco de confiança, de fé em algo que não existe, acreditam em algo maior. E muitas vezes falam nisso como se a fé fosse algo tão distante e quase inexistente, onde só alguns loucos, como nós, os cristãos, tivéssemos a capacidade de tocar. Mas não é assim. A fé tem um firme fundamento, e esse fundamento é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que no livro de Hebreus, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado. O universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, a palavra de Deus, que nós não vemos, mas é muito mais real, é muito mais segura do que qualquer outra coisa que nós possamos tocar. A fé é a base. A fé é o fundamento das coisas que tu esperas, é a prova, é a confirmação daquilo que ainda não se realizou na tua vida, mas através da fé nós conseguimos ver a acontecer. Nas nossas vidas, algumas ou muitas coisas que esperamos ainda não se realizaram, porém, o caminho para conquistar é a fé. É, pois, ela que nos motiva para superarmos os obstáculos e para alcançarmos os objetivos. Porém, talvez podemos fazer uma pergunta. Tenho que ter fé em quê? Em que se deve basear a minha fé? Muitas vezes as pessoas deixam que a superstição influencie a sua maneira de ver, de esperar e de realizar os seus próprios objetivos. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, num trevo de 4 folhas, num pé de coelho, tomam a sopa de lentilha no final do ano, saltam não sei quantas ondas ou tomam qualquer outra ação com o objetivo de conquistar algo. Porém, Deus nos ensinou em que é que nós devemos basear a nossa fé. E em João, no capítulo 14, Jesus nos diz que nós devemos basear a nossa fé crendo em Deus. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A nossa fé, ela é baseada em crermos em Deus. Deus ordena ainda que nós não devemos basear a nossa fé em nada neste mundo, nem nas imagens de escultura ou qualquer outro símbolo, porque o Deus que detém todo o poder é realmente o Deus Criador, o Deus do Universo. Há um dos textos, por exemplo, que encontramos em Levítico 26 e no verso 1 que diz: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus não quer que nós façamos imagens para cultuarmos, para depositarmos a nossa fé nessas coisas, mas Deus quer que nós depositemos a nossa fé em Deus e na Sua Palavra. Não é preciso ver para crer, mas aquilo que Deus nos propõe é crer para ver. É exatamente o contrário. Jesus, quando vai falar com Marta acerca do relato da ressurreição do seu irmão Lázaro, ele vai dizer: se tu creres, verás a glória de Deus. Muitas pessoas esperam muitas coisas. Esperam ser mais felizes, esperam ter a certeza, ou esperam ter uma casa própria, esperam poder trocar de carro todo o ano, esperam ser mais felizes no casamento, esperam que o mundo fique cada dia melhor. Todos nós temos a esperança. Mas a fé não é apenas uma esperança, a fé é uma certeza de algo que nós esperamos. Certa vez ouvi uma história sobre a definição de fé muito interessante que partilho convosco. Um missionário foi enviado a um país em que não havia a palavra fé naquela língua. Naquela língua nativa não havia a palavra fé. E por mais que ele se esforçasse para explicar aos índios e às pessoas nativas, ele não conseguia explicar o significado desta palavra fé. Então, certo dia, quando muitas pessoas estavam a prestar bem atenção aos seus ensinamentos, ele pediu que um dos homens nativos ficasse em pé.
E após tomar uma certa distância, este missionário correu e atirou-se nos braços daquele homem que, entretanto, o segurou. E então o missionário explicou àquelas pessoas que estavam a ouvir que aquilo que Deus quer de cada um de nós é que nós nos lancemos nos braços de Deus. Isso é fé, crendo que o Senhor nos irá segurar sempre. Fé significa que nós estamos a dar substância às coisas esperadas e provamos estas ainda que nós não consigamos vê-las. Fé não é fechar os olhos e dizer vai dar certo, ou fechar os olhos e dizer vai acontecer. Não é um pensamento positivo nem uma confissão positiva. O alicerce da fé são as promessas da palavra de Deus. A fé, na Bíblia, está sempre ligada à confiança que o homem deposita na palavra do Deus vivo, fiel e verdadeiro. Fé é dependência total de Deus. Neste capítulo 11 de Hebreus, fala-te sobre aqueles homens da fé. Os homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Enoque, como Abel, como Noé, todos eles considerados homens de fé. A estatura espiritual de cada um deles fez com que eles fossem merecedores de uma cidade superior. Porque a ideia é também que o mundo não conseguia oferecer hospitalidade compatível com o exemplo de fé destas pessoas formidáveis que vêm mencionadas neste capítulo 11 de Hebreus. Essa tão grande nuvem de testemunhas, capítulo 12, verso 1, é um exemplo para cada um de nós. O Deus deles continua a ser o nosso Deus. Eles tiveram fé e por isso obtiveram bom testemunho. Então, oremos talvez, quem sabe, neste momento, nesta hora, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Termino com a versão deste versículo que partilho convosco de Hebreus, mas numa versão diferente na linguagem de hoje, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos.